Fala galera, vamos continuar aqui. Última aulinha pra essas coisas chatas aí. Só tô puxando aqui a folhinha. Tá, vamos ver agora algumas definições importantes para geometria plana, porque muitas vezes, cara, às vezes, ainda mais o IME. O IME adora fazer essas merdas. O ITA não é tão chato assim não, mas o IME às vezes faz essas cagadas. Não que eles cometam um erro, mas eles fazem umas definições ou eles colocam uns textos que dependendo, se você não souber eles definidinho, sabe, tipo no sangue, você se ferra. Então, principalmente você que quer IME ou alguma prova que ela é pesadinha com matemática, a prova da Unicamp, por exemplo, segunda fase, matemática às vezes é chatinha, FUVEST também às vezes é chatinha, não muito com o termo, mas às vezes assim, se você quer alguma prova que é chatinha com matemática, ainda mais se ela é Caxias com os termos usados, é bom você prestar atenção nessas aulas, que podem te salvar muito bem, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, lembrando que é definição, né? Definição é uma explicação não ambígua de um elemento. Então, assim, não é algo de uma opinião, tem que ser algo definidinho e objetivo, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir tipos de segmentos. Vamos classificar segmentos. Classificação de segmentos, tá? Você pode classificar de várias maneiras, mas as maneiras que a gente vai tentar aqui são em relação a como os segmentos se organizam no espaço. Como assim? Bom, vamos supor que eu tenho dois segmentos assim, ó. Tenho dois segmentos AB. Algo importante para a gente lembrar é o seguinte, ó. Quando eu tenho esse tracinho aqui em cima, eu estou me referindo à construção geométrica, ou seja, ao segmento AB em si, certo? Agora, se eu falo somente AB, sem esse tracinho aqui em cima, ou eu coloco MED, parêntese, segmento AB, eu estou me referindo ao comprimento do segmento, certo? Ou seja, eu não posso falar. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó, que eu tenho AB e isso aqui, CD. São segmentos que estão dispostos no espaço de maneira distinta, eles não são coincidentes. Eu não tenho tipo AB e eu tenho aqui coincidente CD, certo? Eu não tenho tipo coincidente aqui CD logo em cima do AB. Não, eu não tenho isso. Tipo, AB e aqui em cima do AB, bem em cima mesmo, eu tenho outro CD. Não, você não tem isso. São segmentos distintos. Portanto, você não pode afirmar, por exemplo, que AB é igual a CD. Em tese, se você for muito caxias, isso está errado, tá? O ideal seria se falar que AB, ou seja, a medida do segmento AB, se você quiser falar, tipo, eu sei que isso aqui é L, isso aqui é L, por exemplo. Eu posso falar que as medidas são iguais, então AB é igual a CD, mas não os segmentos. Ou você pode falar, por exemplo, que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD. Ou ainda, você pode falar que AB, o segmento AB, é congruente ao CD. Congruente é de mesma medida. Mas já a gente vai chegar nessas coisas. Isso daqui é se você for muito Caxias. Muito Caxias mesmo. Eu não acho que o IME vai ficar enchendo o saco com isso. Mas ele pode vir, talvez. Então o que eu te recomendo é opera sempre com um AB sem o segmento em cima. Porque, sério, acho que ninguém vai ligar muito para isso. Mas é bom saber, certo? Ninguém usa isso aqui, nem isso. Às vezes usa isso daqui. Mas esse aqui não usa, isso aqui também não usa, então pode ficar tranquilo, tá? Mas enfim, chega de enrolação, vamos classificar os segmentos. Bom, se a gente pegar uma reta suporte qualquer, R, uma reta suporte R qualquer, reta R. Se eu tenho dois segmentos, um segmento que pertence a essa reta, chama ele de AB. Eu tenho outro segmento CD, que também pertence a essa reta. Se ambos pertencerem à mesma reta suporte, eu digo que o segmento AB e o segmento CD são colineares. Pertencem à mesma linha, à mesma reta suporte. Isso, e é isso. Se pertencer à mesma reta suporte, são colineares. Então, por exemplo, eu posso ter sei lá, um segmento CD dentro do AB? Posso. Eles são colineares, certo? Pertencem à mesma reta suporte, logo são colineares. Beleza? Então é isso. São colineares e pertencem à mesma reta suporte. Agora, dois segmentos são consecutivos se e somente se possuem uma e somente uma extremidade em comum. Ou seja, eu posso ter o segmento AB aqui e o segmento BC, AB e BC, são consecutivos. Por quê? Possuem uma e somente uma extremidade
juntos, né? Ambos possuem somente uma extremidade em comum. Dane-se se são colineares ou não, não importa. Eu posso ter AB e BC assim? Pode, certo? Possuem uma extremidade comum, ainda que sejam colineares. São uma extremidade comum, logo são consecutivos. Ah, mas aí que tá. Eu posso ter eles assim. A, B e C. Eu posso falar que A, B e B, C são consecutivos? Resposta: sim, pode. E isso geralmente dá nó na cabeça de muita gente. Mano, você não falou que só pode ter uma extremidade em comum? Exato, uma extremidade, não é ponto. O segmento AB e o segmento BC compartilham essa e somente essa extremidade. Eles podem sim possuir pontos internos em comum, mas extremidades só podem possuir uma em comum, que é o B. Então o segmento AB e BC são consecutivos, por mais estranho que isso possa parecer. Tá? Que mais? Outro agora que é importante são os segmentos adjacentes. Isso aqui tem que tomar cuidado. Segmentos adjacentes. Um segmento e outro são adjacentes se e somente se eles são, primeiro, colineares, ou seja, pertencem à mesma reta suporte, consecutivos, ou seja, possuem uma e somente uma extremidade em comum, e não possuem pontos internos, certo? Ou seja, não existe ponto interno comum a ambos. Ou seja, isso aqui é importante, porque, por exemplo, ó, eu posso ter dois segmentos, eu posso, sei lá, fazer assim, ó, isso aqui. A, B e C. Eu posso falar, por exemplo, que AC e CB são segmentos colineares, que pertencem à mesma reta suporte, consecutivos, que só partilham uma extremidade, mas não são adjacentes, porque eles, AC e BC têm infinitos pontos em comum internos, logo não são adjacentes. Agora, o segmento AB e o segmento BC são adjacentes, porque são colineares, ou seja, estão na mesma reta suporte, são consecutivos, porque só partiram uma e somente uma extremidade, e não existe ponto interno em comum. O único ponto que é comum a ambos é o ponto B, que é a extremidade de segmentos. Portanto, são adjacentes devido a isso. Certo? Então, cuidado com as definições, tá? É importante você saber diferenciar as definições. E por último, a gente já meio que viu isso aqui já, segmentos congruentes. Segmentos congruentes. Segmentos congruentes são segmentos que possuem a mesma medida, ou seja, mesma medida. É aquilo que eu falei, ó. Por exemplo, num triângulo isósceles, por exemplo. Vou pegar aqui um triângulo isósceles. Aqui eu tenho A, B e C. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Vamos lá. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que o segmento AB é igual ao segmento AC, por exemplo, que são os lados do triângulo? Não, não são o mesmo segmento. AB é um segmento inclinado de uma maneira, é um segmento separado. E o AC é outro segmento também. Contudo, a medida dos segmentos ela é a mesma, certo? AB, a medida de AB é igual à medida de AC. Né? Porque eu falei que é um triângulo isósceles, tá, os cabelinhos aqui dos segmentos. Então, são iguais. Ou ainda você pode dizer que o segmento AB é congruente ao segmento AC. Tá? Ó, só cuidado. Tem gente que usa os três tracinhos, que é um negócio idêntico para congruência. Tem gente que usa isso aqui até para congruência. É uma bagunça, tá? Então, assim, eu uso isso aqui não como semelhante, mas como congruente. Beleza? Até porque nem faz sentido segmento semelhante. Não faz muito sentido isso. Enfim, é mais ou menos isso. Tranquilo? Classificação de segmento é isso. Ufa, acabou a parte chata. Próxima aulinha, matemática com conta. Falou, abraço a nós e tchau.